Povo de Deus, saudações, seu servo evangelista retornando depois de 5 dias sem nenhuma explanação bíblica. Vamos nós aqui na sequência da epístola ou carta aos Hebreus. Eu espero que tenhamos aí uma plateia, precisa ser tantos, mas ao menos um. Glória a Deus, seja louvado o nome de Jesus pela vida do primeiro amigo Wagner, meu colega de trabalho. Será que é ele? Parece que sim. Deus abençoe, Wagner. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Estamos na exposição das Escrituras Sagradas, verso a verso. Esse legado, essa incumbência que Papai do Céu nos confiou e que me dá muito prazer em fazê-lo. Deus abençoe, meu querido. Anarumo. Tem mais alguém aqui? Anarumo. Deus abençoe. Nilva, velho. Tuxa. Senhor seja louvado pela vida de cada um. Vamos nós aqui aos Hebreus, capítulo de número 12, é a carta ou livro da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros. É uma pequena enciclopédia, né? A palavra Bíblia, ela é oriunda do termo biblos, um livro composto por vários livros, o livro dos livros, a inerrante palavra de Deus, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Já dizia o evangelista Billy Graham. Deus não há como descrever, diz Nani Azevedo, sua grandeza e seu poder, e não há outro igual a ti. Vai entrando aí, meu querido. Sim, quando disso reconheço que foi pago um alto preço por mim, eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória do nome dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Tiago Pereira, glória a Jesus, DJ e tantos outros nomes. Mazaro, Mila, Dione, Francisco, Maria Carneiro. Deus abençoe a vida de vocês que passam, não permanecem, mas a Escritura Sagrada diz que o profeta Abacuque escreveu a visão, escreve, coloca no outdoor para que todos aqueles que passem, até mesmo correndo, possa enxergá-la, porque a visão é para um tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus. Abacuque capítulo 2, diz a Bíblia Sagrada. Pai, eu quero te louvar. Oremos por esta oportunidade, mais este dia, pela vida de cada amigo, cada amiga, cada servo, cada serva, cada admirador do Evangelho, da sua palavra, querido. Nós oramos, te pedimos humildemente a tua graça, o teu favor, o seu poder aqui, dependente. Eis-me aqui totalmente submisso, suscetível à sua voz. Usa-me como um utensílio, como um instrumento da sua palavra. Aquele que fala, fale segundo os teus oráculos. Aquele que prega, pregue na força que o Senhor supre, para que em tudo o teu nome seja glorificado por meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Santifica-nos na verdade, a sua palavra
é a verdade, disse Jesus, João 17:17. Vamos nós aqui, meus queridos. Hebreus capítulo 4, 12, parágrafo de número 18. A semana passada, ou na última live, foi no sábado passado, nós paramos no 17, falamos ali sobre a questão do arrependimento, suposto arrependimento de Isaú, que chorou copiosamente, com lágrimas, mas não havia deveras no seu coração o arrependimento. E há uma diferença entre as lágrimas de alguém arrependido e as lágrimas de alguém com remorso por aquilo que fez de errado. Deus requer de nós, de mim, de você, de nós outros, o genuíno arrependimento, que voltemos pelo caminho do arrependimento, porque o pecado é errar o alvo, e o Senhor não quer que nós erremos o alvo, que sejamos cristãos. Não digo crente, porque crente todos somos em alguma coisa. Tem gente que crê no galinho da arruda, na figa, na guiné, enfim, tantos e tantos apetrechos, mas, né, crente é uma coisa. E cristão, servo de Deus, ele crê na palavra de Deus. Hoje nós estamos com o versículo de número 18, epístola escrita aos Hebreus, verso número 18, diz assim: portanto não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta, e à voz das palavras, e ao qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Esse verso, eu li o verso 18 e 19, para ter uma compreensão melhor. É um contraste da experiência do povo de Deus ali, quando o povo judeu ouvia a voz de Deus. Moisés, que era o interlocutor na tipologia bíblica, Moisés representa, Cristo. E o povo ouvia a voz de Deus por meio dos homens. Moisés era responsável por subir ao Monte Sinai, inclusive ele quem escreve as 10 ordenanças, o decálogo. Deus dá a Moisés. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Mas Moisés é quem é o responsável, quem foi até o Monte Sinai, passou os 40 dias, 40 noites, em jejum total. Detalhe, Moisés passa 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. Deuteronômio capítulo de número 9, verso 9. Se não me falha o HD, está escrito lá. Só Moisés, Elias e Jesus fazem esse jejum de 40 dias. E esse versículo 18 fala dessa experiência de um Deus que na época do Antigo Testamento era um Deus basicamente, podemos dizer, inacessível aos homens. Poucos homens tinham essa legalidade, essa intimidade de se aproximar de Deus, de ter uma comunhão íntima com Deus, e Moisés era um desses homens que a Bíblia vai dizer no livro de Números que Deus falava com ele face a face. E contrasta com a experiência que nós temos hoje, com o derramamento, com a dispensação da graça em Cristo Jesus, onde diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus por Cristo Jesus, tendo, pois, ousadia, Tem outro texto aos Hebreus que fala dessa forma, tendo, pois, ousadia para adentrar no Santo dos Santos. Nessa época aqui não acontecia isso, inclusive o povo que questionou a Moisés, esse mesmo
sabe, essa mesma oportunidade, esta mesma intimidade. Só você, Moisés, que Deus fala, é só contigo que Deus se comunica. E quando Deus fala com o povo treme, porque a voz de Deus nesta manifestação teofânica aqui era com raios, relâmpagos e trovões, e dada a oportunidade, quando o povo se rebela contra Moisés, Deus brada na terra, né? Como assim nós costumamos falar, né? E o povo estremece. Isso está registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Vamos recorrer aqui ao texto escriturístico para embasar a nossa fala. Então, essa época, a época em que o Deus encontrava-se mais distante, vamos dizer assim, hoje nós temos o privilégio de tê-lo conosco em todo instante, a todo momento, em tempo integral, na linguagem, né, da nossa época agora, online, você tem a presença de Deus. Capítulo 20 do Êxodo, verso 19, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. Isso aqui aconteceu depois que Deus se manifesta e brada na terra, e raios, relâmpagos e trovões, porque o povo estava apertando Moisés, né? Dizendo, questionando a Moisés por que Deus só falava com ele. E hoje não é para acontecer mais isso, né? Hoje você tem um Deus que você precisa temer, mas é um temor de subserviência, vamos dizer assim, de respeito, de reverência, não como naquela época. Inclusive, eu sou de um tempo em que, de fato, as pessoas tinham medo, né, até mesmo de falar o nome de Deus, né, de pronunciar o nome do Senhor. Os judeus tinham essa cultura, e ainda existem os judeus ortodoxos hoje que não pronunciam o nome de Deus ou de Yahvé, mas hoje, o contraste, eu estou explicando sobre o contraste da manifestação de Deus no monte. Não chegastes a um monte que possa ser tocado. Então, esse monte naquela época não podia ser tocado. Hoje, a Bíblia nos deu, a palavra de Deus, Jesus, que é a palavra que habita em nós, nos deu esta legalidade para estarmos em conexão, em comunhão, na verdade, resgatarmos a comunhão que havia no princípio entre Deus e Adão, que foi perdida. E aí a Bíblia vai dizer que hoje nós não precisamos temer, no caso, o livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro em que as pessoas não querem ler, porque a ideia que se tem é de catástrofe, é de destruição, é de maldição, é de pragas. E o livro de Apocalipse, na verdade, culmina, com o retorno de Cristo. Eu já disse aqui, essa não é uma frase minha, mas eu li na internet, alguém fala, eu esqueci o nome do autor, que na antiga aliança Jesus é predito nas cartas, ou melhor, nos evangelhos, ele é apresentado, nas cartas ele é explicado, no livro de Atos ele é pregado, e em Apocalipse ele é esperado, meu irmão. Então não é para temer ao Senhor hoje, como naquele tempo o povo disse: Moisés, não, nós não queremos que Deus fale conosco, fala você mesmo, Moisés, fala tu conosco. Acabamos de ler agora o texto de Êxodo capítulo 20, parágrafo 19, e aí depois você lê o contexto lá e você vai ver que é isso que eu estou dizendo. Hoje a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Capítulo de número 8 aos Romanos, o verso de número 14, porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você pode hoje, por meio do Espírito Santo, clamar, chamá-lo de Abba, que é uma palavra de origem aramaica para papai, papaizinho, painho, como na Bahia nós chamamos. Eu, particularmente, era assim que chamava o meu abençoado pai. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos de Coríntios, Paulo também vai falar outra verdade a esse respeito. 3:9, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso número 9, porque se o ministério ou se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Então, meu irmão, essa questão que é muito debatida sobre a lei e a graça, não vivemos mais no tempo da lei, de fato, nós não vivemos mais no tempo da lei, no entanto, nós não podemos desmerecer a lei, porque foi por conta da lei de Deus que nós conhecemos o pecado. Sem a lei, nós não conheceríamos, não tínhamos noção do pecado, e nós não poderíamos nos arrepender. Deus não levou em conta, ou não leva em conta, os tempos de ignorância, mas hoje ordena a todo homem, em todo lugar, que se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um dia ordenado por Deus, o qual ele preparou, e por meio de um varão, ele virá e julgará as causas das nações. Hoje você não precisa mais ter medo, né? Um medo nocivo, vamos dizer assim, no sentido ruim da palavra, né? Ter medo. Aí, ter medo em uma determinada medida é plausível. Você não pode ter pavor, porque o pavor lhe paralisa. Paulo vai escrever a Timóteo, capítulo de número 1 da segunda carta, no verso de número 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de moderação, de ousadia, né? Segunda de Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. Glória a Jesus. Eu li os versos 18, os versos de número 19, fizemos uma explanação. Verso de número 20, porque não podiam suportar, ainda falando sobre a questão, né, do povo que não tinha acesso ao Deus, né, a Deus naquela época, não podia suportar o que lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado com um dardo, né? E a terrível manifestação da visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Perceba que até mesmo o próprio Moisés tinha esse temor, mas no caso aqui não era o medo, era a reverência. Moisés era um homem de íntima comunhão com Deus. Inclusive, tem uns episódios na Bíblia que eu, quando chegar no céu, eu vou questionar Moisés, né? E varão, como é que tu falas com Jeová daquela forma, varão? Vou perguntar para ele quando chegar lá. Porque lá no livro de Êxodo, Moisés diz assim: se tu não fores conosco, não nos faça passar daqui. Se tu matares esse povo, risque o meu nome do livro. Ó, Moisés falando com Deus. Imagine, meu irmão. Moisés, eu estou falando aqui de uma forma hilária,
que Moisés, na tipologia, repito, disse no início, repito, Moisés representava Cristo, o mediador entre Deus e o homem, glória a Deus. Como pastor daquele povo ali, Moisés se interpõe entre o povo e Deus, fazendo a intercessão, né? Que pastor, né? Você tem um pastor como esse, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Moisés está representando ali Cristo, né? Que futuramente viria e pagaria o preço, né? De fato, pelas nossas vidas na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então, tem algumas falas de Moisés para você ter a ideia, a dimensão, né? Da intimidade que Moisés tinha com Deus, a ponto de Moisés dizer: Senhor, o que é que vão falar por aí que o Senhor tirou o povo do deserto para matar o povo aqui? Aleluia! Oh, glória! Moisés disse: não, o Senhor não vai matar esse povo. Moisés disse, em dado momento, quando o povo se rebelou, deixou Moisés irado, indignado, e Deus vindo tudo aquilo, Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo, Moisés. Esse povo é um povo que dura serviço, um povo de coração empedernido, empedrecido. Vou destruir, Moisés, essa nação e vou fazer de ti um novo povo, uma nova geração. E Moisés disse: não, 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 não. O Senhor não vai matar esse povo. A gente vai seguir aqui. Se o Senhor não for conosco, eu não vou passar daqui. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo e vai à minha presença contigo para te fazer descansar. O livro de Êxodo, capítulo 32, 33, está escrito desta forma. Então, verso de número 21, eu estou aqui explicando. E tão terrível a visão, essa questão da terribilidade de Deus, da terribilidade, não sei se a palavra está certa, depois você vai lá no dicionário, né? A terribilidade de Deus. Deus é terrível, meu irmão. Algumas pessoas, por não conhecer a Bíblia Sagrada ou por não examinar a etimologia, não aceita, mas não, Deus terrível, né? Terrível em glória, meu irmão, terrível em poder, terrível em esplendor. E Isaías contempla essa glória, no capítulo 6, muito conhecido, um clássico das Escrituras Sagradas, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, a visão de Isaías, o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As bases do templo movia-se ao som, aleluia, da voz dos querubins, melhor, dos serafins, seres totalmente afogueados. Diz a Bíblia no texto que com duas asas cobriam os seus rostos, com duas asas cobriam os seus pés, com duas asas eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo que Deus é santo, santo, santo. 6 cilindros, os anjos. 2 asas cobriam os pés, 2 cobriam os seus rostos, e com 2 eles voavam dizendo que ele é santo. Uma visão da majestade, e a expressão que a Bíblia usa é terrível. Verso que número 21 aos Hebreus 12. E tão terrível era a visão que Moisés disse: não tenho pavor e tremo. Moisés sentiu a sua miserabilidade, sentia a sua pequenez diante da imensidão, da majestade desse Deus. No entanto, em algumas circunstâncias, do ministério de Moisés, da íntima comunhão que Moisés adquiria com Deus, ele teve essa petulância, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, de confrontar Deus, ensinar Deus, vamos dizer assim. O Senhor vai matar esse povo? Dá sugestão para Deus. Tem um episódio, meu irmão, escute isso aqui, um episódio na Bíblia. Escute a dimensão da intimidade que Moisés tem. O livro de Números, capítulo de número 16, que Datã, Corá e Abirão fizeram um complô contra Moisés, conspiração, facção no meio do arraial contra o ministério de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés dá uma sugestão: Senhor,
Se o Senhor é comigo, se o Senhor é na minha vida, uma sugestão, a ocasião que o chão se abra e consuma todo esse povo rebelde que tem se rebelado, tem se revoltado contra mim. A Bíblia diz que Deus ouviu a sugestão de Moisés e quando Moisés acaba de falar, o chão se abre e consome toda a tribo de Datã, Corá e Abirão nesse dia. Números capítulo 16, pode ler nas escrituras que está lá narrado. Uma sugestão de Moisés em oração. Por isso, querido, você que tem intimidade com Deus, cuidado com aquilo que você fala. E agora, inclusive, tem alguns crentes aí, né, que o negócio dele é, eu vou pro joelho, eu coloco meu joelho no chão, e às vezes está fazendo uma oração, né, de maldição para Deus fazer coisas que, na verdade, não deveria, né? Deus é misericordioso, Deus age não é por causa da minha e da sua oração, Deus age pela sua justiça. A oração é um diálogo, é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Deus ouve a oração do crente fiel, mas Deus não ouve a oração de crente que quer vingança, que Deus vai dar a resposta, né? Eu vou para o joelho, eu vou colocar meu joelho no chão. Se converte, crente, se converte. Você tem que pedir a misericórdia, como Moisés pediu. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, sendo açoitado, vilipendiado, humilhado, tomando bofetada na cara, Jesus disse, perdoa eles, Jesus. Ô Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu e você, né? A gente quer que Deus desça fogo do céu e consuma, né? João, né? O apóstolo do amor, quando vieram prender Jesus, o João disse, Senhor, vou orar aí, vamos pedir fogo, descer fogo do céu para queimar esse samaritano aí. E aí o Senhor disse, não, você não sabe de que espírito eu sou, eu não vim para isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas em dados momentos, em situações pontuais, Deus se permite, vamos dizer assim, Deus se permite, né, ser, vamos dizer assim, questionado por o Moisés da vida, ou por você, nesse tempo presente, que é um homem, que é uma mulher de oração. Mas Deus é terrível em glória, meu irmão, em poder. Deus é soberano. Deus faz aquilo que ele apraz, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma com que ele quer, porque dele é o querer e dele é o realizar. Aos Colossenses 2:13, se não me falha o Bagadê, está escrito que dele é o querer e dele é operar, meu irmão. Deus é todo poderoso, meu irmão. Que história é essa, crente, de ficar... Você precisa de muita intimidade, tem que chegar ao nível de um Moisés para... Talvez, em algumas situações, você exigir alguma coisa de Deus. Talvez, quem sabe. Talvez, quem sabe, em alguma situação, você exigir alguma coisa. Mas precisa ralar a boca no pó, joelho no chão, ter marcas. Joelho, marca de joelho no chão. Isso aqui não é nada. Isso aqui, estou só mostrando, mas isso aqui não é nada. Perto de tantos e tantos homens, servos e servas de Deus abnegados, que, de fato, como já falei, dão a sua vida pela causa para viver um evangelho genuíno. Então, em dado momento, quem sabe talvez, se a gente conseguir atingir um pouquinho desse nível de intimidade aqui que Moisés tinha, a gente possa exigir alguma coisa. Verso de número 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a uma companhia incontável de anjos. Glória a Deus. Está falando, meu irmão, do grande dia. Nós chegaremos lá, a Sião de Deus, a Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial, a morada eterna que o Senhor tem preparado. Nós somos o povo de Deus, ou a igreja do Senhor, a baluarte da verdade. E a Bíblia diz que nós chegaremos à celestial Jerusalém, ao Monte Sião, às moradas eternas. Certa ocasião,
os discípulos comissionados por Jesus, Lucas capítulo de número, glória a Deus, 10, seus versos 17, 20, a Bíblia diz que o Senhor dá poder e autoridade aos discípulos para curar, para fazer prodígios, maravilhas e milagres, e eles voltam dando um relatório para Jesus: Senhor, em o seu nome nós expulsamos os demônios, os cegos passaram a ouvir, os coxos se levantaram, os mortos foram ressuscitados, os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse: eu sei disso, eu via Satanás descendo como um raio do céu, mas não se alegrem por isto não, se alegrem porque os vossos nomes já estão arrolados, os vossos nomes já estão escritos, aleluia, glórias a Deus, no livro, no céu. Então, meu irmão, é preciso ter o nome no livro. Eu gosto de citar Apocalipse, capítulo de número 20, parágrafo de número 15, diz a Bíblia que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida terá sido lançado no lago de fogo. Misericórdia. Então, verso de número 23, e a Assembleia Geral dos Primogênitos, né? O versículo 22 completa o raciocínio do versículo, ou melhor, o versículo 23 completa o raciocínio do versículo 22. Vou ler novamente. Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a uma companhia incontável de anjos. Oh, que dia lindo, maravilhoso, juntar-nos-emos aos anjos no céu, num grande coral. Glórias ao nome de Jesus. É por isso, meu querido, que a sua oportunidade agora. Verso 23, e a igreja, a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão escritos, né? Estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Seremos aperfeiçoados, receberemos um corpo de glória incorruptível. Já citei, vou citar novamente, aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque é mistério que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, este corpo mortal revista-se da imortalidade. Quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória da igreja. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Glória a Jesus. Verso de número 23. Estão escritos no céu, junto com Deus, juiz de todos, e aos anjos, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Um outro texto que corrobora, primeira de São Paulo ao de Tessalônica, Paulo vai dizer: eu não quero que sejais ignorantes a respeito, acerca dos que já dormem, porque, aleluia, os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer juntamente com eles. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Citei do HD aqui, mas vamos conferir lá. Primeira de Paulo, ou primeira de Tessalonicenses, capítulo de número 4. Paulo vai escrever a respeito da vinda do Senhor. Verso de número 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também em que Jesus dormem, aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e estaremos para sempre ao encontro do Senhor nos ares. A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Glória a Jesus. E já estamos finalizando. Verso de número 24 e último da nossa exposição, da nossa explanação de hoje. Hebreus, capítulo 4, capítulo 12, verso de número 24. Inclusive, fiz até um videozinho pequenino hoje, falando a respeito desse texto. Então, qual que é o meio, o acesso, a única, não é o caminho, é o único caminho. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o único mediador. Só ele pode se interpor entre Deus e o homem. É o que o verso 24 de Hebreus 12 diz. E Jesus, mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. A aliança de sangue, né? E o escritor de Hebreus cita o irmão Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. Faz uma comparação do sangue de Abel com o sangue de Jesus. Ele disse que se o sangue de Abel clama, muito mais do de Cristo. E de manhã eu falava, né, que quando Caim mata e esconde Abel, o corpo de Abel, Deus vem questionar a Caim, Caim retruca, Caim questiona, porventura sou eu o guardador do meu irmão? E Deus fala para ele, o sangue de Abel clama da terra por justiça. Então, citei, né, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4 e 5, que diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo. É o que está aqui, né? Hebreus capítulo 12, 24. Jesus, o mediador de um novo pacto. Paulo endossa, ratifica, né? Só há, meu irmão, um nome dado entre os homens pelo qual nós haveremos de ser salvos. Atos 4 e 12. Atos 4, 11 e 12. Ele é a pedra de esquina, ou a pedra angular que vós, os edificadores, rejeitaram, fazendo uma menção da rejeição dos judeus com relação à primeira vinda de Cristo. Cristo esteve entre eles, andou entre eles, tabernaculou, uma expressão que é usada, né? Habitou no meio deles, e eles o rejeitaram. João 1, 11, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o sangue de Abel clamava da terra, e o sangue de Jesus hoje clama no céu e na terra. Aleluia! Bendito seja Deus pela sua alma. Jesus foi entregue, se entregou no madeiro pela sua alma, meu ouvinte, telespectador, telespectadora. E você precisa se posicionar
se tornar, se deixar envolver, voltar pelo caminho do arrependimento, deixar de errar o alvo e acertar o alvo, entregando a vida para Jesus, porque só há um mediador entre Deus e os homens. E eu quero te falar algo muito importante sobre essa questão do pecado. Não esconda a sua transgressão. Provérbios 28:13 diz a Bíblia que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando queriam apedrejar aquela mulher, pega em flagrante ato de adultério, Jesus envergonhou os fariseus naquele dia, os acusadores dela, Jesus jogou todos eles por terra. Quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Eles saíram envergonhados, mas Jesus perguntou para ela, cadê os seus acusadores? Eles não te acusam? Ela disse, não, Senhor, não me acusaram. Jesus disse, também eu não te acuso, mas vá e não peques mais. Então você precisa deixar esse pecado, meu irmão. Você precisa deixar esse pecado, minha irmã. Esse pecadinho de estimação que você está escondendo, guardando. Jesus conhece. E nesse contexto aqui de Gênesis, que acabei de citar, a história de Caim e sangue eu clamava na terra. E o verso que número 32 diz que o pecado iria achá-lo. O seu pecado vai te achar. Olha para mim, escute aqui. Mando que varra sobre a face. Sou profeta nesta noite para te dizer na sua vida, para te chamar a atenção. O objetivo da profecia é exortar, consolar e ensinar. Chamar ao arrependimento. Confessa o pecado e deixa. Se arrependa e deixa. Vem para Jesus que ele tem perdão. Gênesis 4:32 tem uma tradução que diz que o pecado vai achar. Não adianta correr de Jesus. Não adianta se esconder. Tem que se esconder atrás da cruz. Tem que se cobrir com o manto sagrado. Oh, aleluia. Sentindo o temor de Deus. Sentindo o temor de Deus. Que a sua alma é preciosa. Entrega a sua vida para Jesus. Não tem coisa melhor, mais importante, decisão mais importante que você tome na sua vida que seja mais importante do que essa, de se entregar para Jesus e deixar ele operar, deixar ele trabalhar, deixar ele agir, deixar ele se manifestar, deixar ele aparar as suas arestas, te podar, te lapidar, te esmerar, te forjar na palavra. É a palavra que santifica, meu irmão. Seja um servo, seja um cristão autêntico, genuíno. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 7. Se tu fazes bem, não serás aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele. E tu deves governar sobre ele. Você deve dominar a sua natureza. Mas para isso você precisa ter o Espírito Santo. A natureza do pecado precisa ser mortificada pela presença do Espírito Santo, pelo sangue carmesim, o sangue da nova aliança. Mas se você não confessa o pecado te acha, o pecado jaz à porta, o pecado bate na sua porta todo dia. Meu irmão, pecado é uma alegria passageira, é gostoso, Tem até pessoas que dizem assim, escondido que é gostoso, o pecado é gostoso, mas a consequência é nefasta, é eterna, vale a sua eternidade com Cristo ou com Belial, Satanás, os demônios, os capirotos no inferno, queimando para todo sempre, distante de Deus, sofrendo. Eu não vou parar aqui para te explicar. Tem gente que tem uma ideia errônea do inferno, da morte, morreu e acabou. Não, meu irmão. A sua alma, ela vai estar consciente. Leia Lucas capítulo de número 16, a história de Lázaro e o rico. Eles estavam conscientes do que estava acontecendo. Lázaro,
herdou o seio de Abraão, o rico foi para o Seol, para o Hades, e ambos estavam conscientes, tanto é que o rico pediu para voltar para avisar os irmãos para não ir para aquele lugar. E o texto diz, ele já tem lá a lei, já tem Moisés para avisar. Você veio para cá, você também teve a oportunidade, mas negligenciou, rejeitou. Estou parafraseando aqui das minhas palavras. Então, meu irmão, o inferno e o céu não é um lugar de inconsciência, é um lugar de consciência. E quem não aceitou a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, morreu sem Jesus, vai estar aguardando grande julgamento no inferno e depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e os demônios. Enquanto que quem está em Cristo está hoje, quem morreu em Cristo hoje já está no paraíso, no seio de Abraão, aguardando o julgamento para entrar nas mansões celestiais, eternas com Cristo, glória a Deus. Entende o contraste que nós falamos no início da lei, do monte intocável, para hoje o Cristo, acessível a mim e a você, está disponível, meu irmão. Está disponível, minha irmã. Aceita Jesus por misericórdia, favor, bondade de Deus. São, aleluia, 17 anos sem olhar para a direita nem para a esquerda. Nós fizemos um pacto. Senhor, se for para voltar a fazer o que fazia, eu prefiro que o Senhor me prepare e me leve. Mas sem Jesus não dá, meu irmão. Sem Jesus não dá. Vale a sua eternidade, varão. Vale a sua eternidade, varoa. Reflita. Pede ajuda. Aceita Jesus. Não entende a Bíblia, pede alguém cheio do Espírito Santo para te explicar. Se converte, entrega a sua vida para Jesus. Aceita o plano de redenção em Cristo. E o Espírito vai passar a habitar em você. E ele vai passar a lhe instruir, lhe explicar, lhe esclarecer aquilo que você não compreendeu, não compreendia na palavra de Deus. Eu não quero mais me demorar. Acho que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus seja louvado pela sua vida. Quero agradecer pela sua participação. Você que passou e saiu, você que permaneceu até agora aí. Dani, Sônia, Denise, missionária, não tem o nome aqui da missionária, enfim, tantos e tantos que deram uma passada aqui, Marta Mello, enfim, Neide Costa. Deus abençoe a sua vida. Senhor da glória, graças te rendemos, louvores te damos, até que o Senhor me permitiu falar. E a Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Obrigado, Senhor, pelo raciocínio que construímos aqui, de posse da sua palavra. Abrimos a sua palavra. Louva a Deus, porque, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obrigado, Pai, porque nós temos engendrado a tua palavra no nosso córtex cerebral. O Senhor tem acessado a nossa memória em muitas situações e circunstâncias para que, por meio da sua palavra, nós tenhamos vitória contra os adversários, tenhamos sabedoria nas intempéries da vida. Eu quero te louvar e te pedir, Espírito Santo, toma esta ministração, agora alcance esta alma. Não sei, ó Pai, mas o Senhor já tem as pessoas que acessam essa live, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Em João capítulo 17, Jesus fez esta oração, a oração modelo sacerdotal de Cristo. Jesus orou por todos aqueles que haveriam de ser acrescentados. Você, minha irmã, meu irmão, pode ser acrescentado hoje. Dá um passo para Jesus, entrega a sua vida, se rende nesta noite. Pai, eu oro para que toda a cadeia, toda a amarra, todo o ferrolho de bronze, toda a tranca de ferro, diz Isaías,
capozes, quebrar as trancas de ferro, despedaçar os ferrolhos de bronze, para te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, e saibais que eu sou o Senhor, que vos tirei do Egito com braço forte e com mão poderosa. O Senhor quer te arrancar do cárcere hoje, meu irmão. O Senhor quer te arrancar dessa prisão, dessa masmorra, desse calabouço nesta noite. Oramadagas tecamanto reminará sobre a face. Espírito de Deus, o bando que a sede canto camanto for de que minar sei. Alcance a alma, Senhor Jesus. Alcança, Senhor. Entra com a tua providência, Pai. Deus, o Senhor que é um Deus de maravilhas, um Deus terrível, como nós pregamos a sua palavra aqui nesta noite. Mostra a tua glória, o teu poder nessa situação, nessa circunstância, ou nessa intempérie na vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, este câncer, meu Pai, meu Deus, ô Espírito Santo, arranca agora pela raiz, dá vitória agora nesta cegueira, arranca, meu Deus, as vendas dos olhos, o tampão dos ouvidos, descauteriza agora a mente, Espírito Santo, é o Senhor, é o seu poder. Eu ministro nesta noite a tua palavra de cura, libertação, transformação, sim, meu Pai. Não é o propósito, não é a forma com que o Senhor quer alcançar as pessoas, dando bênçãos, posses materiais. Meu Deus, mas eu te peço, entre, Pai, providência na vida dele, na vida dela. Deus, muitas pessoas barganham com o Senhor, dizendo, se o Senhor mudar a minha vida financeira, eu vou aceitar Jesus. Se o Senhor transformar meu relacionamento, eu vou aceitar Jesus. Se o Senhor me der aquela vaga de emprego, eu vou aceitar Jesus. Isso é barganha, meu irmão. A Bíblia diz, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, ele reage mais do que age. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida, meu irmão. Dá um passo para Jesus nesta noite. Mas, Espírito Santo, nesta noite eu recebo um comando. Senhor, entra, Senhor, nesta causa. Deus, deste relacionamento desta mulher com esta filha, neste relacionamento deste pai com este filho. Pai, o diabo quer destruir famílias, causando dissensões. Meu Deus, os casais que não dormem mais juntos, não há coinonia, não há amor nesse relacionamento. Eu repreendo agora o espírito da divisão, o espírito do divórcio. Deus, a Bíblia diz que o Senhor abomina o divórcio. O casamento bíblico é vitalício. Ó Pai, este homem que casou está querendo se separar. Esta mulher que casou está querendo se separar. Satanás, príncipe das trevas, eu te repreendo no nome de Jesus. Larga esta união em paz. Esta união foi Deus quem fez, e aquilo que Deus juntou, o homem não separará. Orabandaga sobre a face, tequeminará sobre a... No nome de Jesus, eu anulo os sofismas agora, porque as minhas armas não são carnais, são espirituais. Deus, todo pensamento cativo, contrário ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maramancho, reminar a ceia. Vai ao mundo, te que manda sobre a face, transformando, Pai, esta situação, essa circunstância. Meu Deus, esta opressão, esta depressão, meu Deus, este pavor, este pânico, esta síndrome, Pai, esta insônia, eu anulo agora em nome de Jesus, pelo poder do teu nome. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Eu te dou ordem de comando agora, eu te chamo pelo nome agora, diabetes, triglicerídeos, colesterol,
Oh, visita agora o sistema emocional dele agora, dela, a trombose, a astrose, abaducamunduque a fáscia, o nosto que minara subiu. Corta agora, Senhor, o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo, na ichou rebasse, como na quiudo, camunavo sobre a fáscia. Eu te repreendo agora, AIDS, câncer na próstata, seja agora repreendido, bate em retirada, anulo agora no nome de Jesus esse diagnóstico agora do médico, de estado terminal, meu Deus, a cirrose hepática agora, meu Deus, o fígado agora, meu Deus, as funções renais agora retornem, eu dou uma voz de comando agora, abadacamandu, que vá sobre a face. Oh, o Senhor perguntou para Ezequiel, pode estes ossos reviver? O Senhor viver, o Senhor profetizo vida, os cabelos voltarão a crescer, a face irá resplandecer, a pele irá rejuvenescer, meu Deus, os tendões, as articulações dos ossos, no rabaio, prove, fosto, criminará sobre a face, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nesta casa, não há divisão mais, não há dissensão mais, não haverá mais rixas, não haverá mais briga, esta família, que ninguém se une, que ninguém fala, este filho que não está falando com o pai, com a mãe, no nome de Jesus, esse espírito maldito de rebeldia, te repreendo agora, que haja respeito, que haja reverência de filho para pai, de filho para mãe, de espírito da morte, no nome de Jesus, esta jovem que está se cortando, tomando remédios de tarja preta, no nome de Jesus. Nós quebramos agora toda ação do inferno agora. Estou sentindo as cadeias quebrando. Alaio prosto comante. E que mandou face a camanará sobre a face. No nome de Jesus. Aleluia. Eita glória. Oh, maravilha. Fogo arderá continuamente no altar, meu irmão. O fogo arderá continuamente no altar. Quero te abençoar. Abençoar a sua casa. Abençoar a sua família. Abençoar os seus sonhos, seus planos, seus propósitos, seus projetos. Quero declarar pela autoridade do nome de Jesus. Deus está no comando de tudo. O evangelista Gabriel, seu servo. Um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, até que ele venha, evangelismo na veia. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima. Fica com Deus.